Oi, pessoal, eu sou a Daniele da Pascom, daqui da Paróquia São Judas Tadeu, e hoje eu estou aqui com o Dunga, ele que é amplamente conhecido pelo PHN, por Hoje Não. Então, Dunga, bom dia, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente. E eu queria saber como que nasceu essa inspiração do PHN. Ah, uma boa pergunta. Primeiramente, é uma alegria estar com vocês. Um grande abraço a todos da São Judas. Amo o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem um lugarzinho especial no meu coração. Olha, eu apresentava um programa já há 6 anos, chamado Resgate Já, né, aqui na TV Canção Nova, e esse programa a gente ia em lugares como, presídios de segurança máxima, o Carandiru, as FEBEMs, casas de recuperação para drogados, casas de apoio ao portador de vírus HIV, mas já na fase terminal, e tantos outros lugares semelhantes, para registrar e transformar num programa o trabalho social da igreja, né. Então, tudo que a igreja estava fazendo naqueles lugares, eu documentava, passava o dia todo gravando, né, das 8 da manhã às 8 da noite, e depois editava e transformava isso num programa de 2 horas. E isso por 6 anos. Então, por 6 anos eu fui debaixo das pontes, fui em prostíbulos, fui em hospícios, cadeias, enfim, e registrando. E o que eu mais vi nesses lugares, o que eu mais vi nesse lugar foram jovens pagando um alto preço por um pecado cometido, ou seja, ele injetou droga uma vez na vida, estava ali infectado pelo vírus HIV. Ele tinha roubado uma vez na vida, estava ali preso no meio de muitos bandidos. Então eu vi muito sofrimento e Deus colocou no meu coração: ensina a juventude a dizer não ao pecado, para não precisar pagar no próprio corpo aquilo que eu já paguei no meu, já está pago, eles estão pagando de novo, né. E eu fui tendo essa linha de raciocínio, essa linha de pensamento, de inspiração, e ao mesmo tempo o padre Jonas na época pregava para nós: ou santos ou nada, né. Então essa junção dessas 2 experiências, e também como convivi muito com o pessoal do NA, né, Narcóticos Anônimos, do AA, né, os Alcoólatras Anônimos, que vivem o só por hoje. Então, juntando tudo isso, a frase que veio no meu coração foi: "Por hoje não, por hoje eu não vou pecar". Então, nascendo isso, nasceu a música Restauração, nasceu o programa PHN e nasceu dentro do encontro de jovens em 1998 aqui na Canção Nova, a primeira vez que eu preguei sobre o PHN. Tem, inclusive, Deus levanta uma juventude PHN é o nome da palestra. Então aí nasceu toda essa inspiração há 21 anos atrás, 1998, e hoje estamos aí com 21 anos de inspiração. E nesses 21 anos, tem algum testemunho ou algum momento desse PHN que mais te marcou? Olha, são vários, né, porque 21 anos, você imagina, eu estou apresentando esse programa na televisão há 21 anos, isso dá mais ou menos 1.100 programas, né, se você for ver todas as terças-feiras. Então eu ouvi 1.100 histórias, né, então você pode imaginar as conversões mais impossíveis, eu já ouvi, né, então assim, conversões de todo quanto é jeito, coisas que não eram nem imagináveis, né, como é que a gente vai imaginar alguém nessa condição, nesse nível de pecado, se converter? Então fica até meio difícil a gente lembrar um, mas eu vou dizer um. Eu estava fazendo um programa, na madrugada, e cantei a música Restauração, e abri o telefone para participação ao vivo. E aí ligou uma mulher era uma prostituta, ligando de dentro de um prostíbulo e dizendo assim: "Olha, nós estamos em 4 meninas aqui no quarto, esperando 4 homens, mas nós estávamos procurando um canal, encontramos você. Você pode cantar de novo essa música para nós?". Eu, tudo ao vivo, né, eu disse na hora: "Bom, eu acho que é um trote, né, mas eu vou arriscar". Eu cantei, ministrei, e qual foi a minha surpresa? Que no dia seguinte, aquela ex-prostituta, no caso, ela ligou aqui na Canção Nova, dizendo para alguém me dar o recado que naquela noite os 4 homens não foram, e que 2 voltaram para os seus pais e 2 voltaram para os esposos. 2 anos depois de um acampamento PHN, quando eu atendia todo mundo na saída, eu percebi que tinha um casal pacientemente me esperando ali. Quando eu atendi aquelas 100 pessoas com autógrafos, fotos, enfim, eu disse para: "Pois não", né, já preparado para uma conversa longa, né, porque eles estavam esperando há tanto tempo.
quando ela me disse: "Eu sou aquela prostituta que te ligou há 2 anos atrás, né. Eu vim aqui te agradecer porque e dizer para você que eu voltei para minha casa". E o marido dela também me deu um abraço e disse: "Olha, obrigado, porque você devolveu a minha esposa e a mãe dos meus filhos". Entraram num fusquinha e foram embora, né. Do palco até a minha casa, dava mais ou menos no máximo 15 minutos caminhando. Eu demorei umas 3 horas, né. Parava, chorava, porque foi tão forte, né, ver 2 anos depois aquele testemunho, graças ao PHN. Então, são testemunhos mais ou menos como esse que eu coleciono, né, ao longo desses 21 anos. Dunga, como nascem as inspirações dos temas do PHN? Porque esses temas eles acabam virando produtos, camisas e tem um impacto muito grande na vida desses jovens, né? Com quanto tempo de antecedência é feito? Olha, geralmente quando chega novembro de cada ano, eu começo a incomodar a Deus nas orações, pedindo que Ele me dê uma direção, né. Então, eu sei que chegando no final do ano, eu já tenho que apresentar uma proposta para o ano seguinte, ou seja, 7 meses antes. Quando entra dezembro, o pessoal do evento já começa a me pedir, o tema do próximo, né, porque a gente trabalha com 6 meses de antecedência, no caso do PHN, é o maior encontro da Canção Nova. Estamos falando aí de 200.000 pessoas, né. Então, precisa ser realmente muito antecipado, né. Então quando chega novembro, todos os meus momentos de oração, né, seja na capela, seja lendo a palavra, viajando, eu começo a perguntar a Deus, né, e pedir a Ele que me dê essa inspiração do que falar, do que vai se tratar o próximo PHN. É assim que funciona. E eu fico incomodando, incomodando, até que a gente sente no coração, a gente sente nessa, nessa busca né, incessante da vontade de Deus, e vai ficando claro dentro do nosso coração. Né? Eu vou dar o exemplo desse ano, né? No finalzinho do ano passado, eu, ao ler a palavra de Deus, ao meditar, eu cheguei no Efésios 6 e comecei a perceber, é uma questão, assim, muito, assim, de percepção mesmo. Uhum. Comecei a perceber, os novos desafios, do mundo atual, né. Os novos pecados, né, as novas situações de risco para a as novas drogas, eh, os novos enfim, novo tudo, né, é uma mutação muito grande, né, essa situação de pecado. E eu percebi que se a gente não se revestir realmente, e revestir significa colocar algo por cima daquilo que já tem, como se fosse um sobretudo sobre um bom terno, então um bom vestido, né. Então, se nós não tivéssemos revestidos, nós não iríamos suportar o que está vindo por aí. E eu tenho dito isso nas minhas redes sociais, que o que está por vir ainda é muito forte, né, nada comparado ao que nós estamos vivendo hoje. Em todos os sentidos, a nível de mundo, a nível de guerra, a nível de conflitos, a nível de falta da capacidade de diálogo das pessoas, dos governos, enfim, das religiões, né, e dentro mesmo de cada religião. Então, se nós não formos revestidos, nós não suportaremos. Então, haverá muita pessoa abandonada ao longo do caminho, muitas pessoas entristecidas, muitas pessoas doentes psicologicamente, porque não se revestiram. Então, o PHN desse ano se trata disso, porque quando eu olho para a juventude, eu não vejo futuro, eu vejo presente, né. Juventude para mim é presente, não é futuro. Bons anos atrás, as pessoas diziam assim, né: "O jovem é o futuro". Não, não, o jovem é o presente. Mas se ele não for presente, ele não se tornará futuro. Então, se nós formos esperar que esse jovem de hoje seja o nosso futuro, nós não teremos esses jovens. Então, nós temos que dizer a ele que ele é o presente. E ele só será futuro se ele ocupar o lugar dele no presente. E se ele não se revestir, provavelmente ele não vai suportar. E como foi o seu primeiro encontro com Jesus? Olha, o meu encontro foi maravilhoso, né? Eu tinha 18 anos, né? Então eu sei muito bem o que é isso. Eu, infelizmente, naquela época, eu estava fazendo uso de drogas. Não eram drogas tão pesadas como as de hoje, mas eram drogas, né, e que estava me tirando da minha família, né. Eu era um turista dentro de casa, né, não conversava com meu pai, não conversava com a minha mãe, apesar de não de eu ser um bom filho, né, nunca fui de brigar dentro de casa, assim, escândalos, nada disso, mas assim, eu estava esfriando, apostasia, né. Então eu estava me esfriando no amor com meu pai, com a minha mãe, uma frase muito cômica e atual, que é saudade daquilo que não vivi ainda, né, as coisas que estão falando assim. Mas, eu tinha saudade, já estava começando a ter saudade
de alguma coisa que realmente eu ainda não tinha experimentado. Parecia que eu queria viver alguma coisa e que eu ainda não sabia o que era. E esse algo era a experiência de Deus. Então, dentro dessa busca, né, que eu estava buscando, né, buscando no pecado, buscando na violência, né, porque jogava futebol, então às vezes externava isso brigando e ficando muito louco, bebendo bastante, me prostituindo. Então essa busca de Deus, eu não sabia que era Deus que eu estava buscando. Até que um dia eu entrei drogado dentro de uma igreja e levei um baque, mas um baque não era mais de alguma droga, e sim um baque do amor de Deus. Eu entrei naquela igreja drogado, saí daquela igreja batizado no Espírito Santo. Eu tinha 18 anos de idade, eu já tenho 55, mas eu me recordo muito bem desse dia, que foi realmente totalmente involuntário da minha parte, foi uma ação de Deus. Então eu acredito muito nisso. Mesmo o jovem que está afastado, ele não está nem com Deus, esfriou na fé, esfriou em tudo, mas eu acredito que também Deus tem um interesse em determinadas pessoas, e algumas pessoas, mesmo sem nenhuma atitude voluntária da parte dela, Deus as pega. E falando em você, acaba escrevendo muitos livros, eu já vi, muitas canções vocês ministram, né. E recentemente você lançou o livro Acredite. Pode falar um pouquinho dele? Sim, claro, o Acredite é o resultado de uma palestra ou de uma pregação que eu a dou há 10 anos, né. Há 10 anos eu percorro igrejas e empresas também, né, dando essa palestra. Por quê? Porque eu associei, o êxito, o sucesso, de algumas pessoas que são referências para mim, como o Padre Jonas, o meu pai, né, meu irmão mais velho, e algumas outras pessoas que eu considero, assim, ícones na minha vida. E eu percebi que essas pessoas, elas passaram por algumas fases. Todas elas passaram por essas fases. E eu separei 5 dessas fases para falar delas. Então, essas pessoas, para chegarem onde elas chegaram, elas foram zombadas, elas passaram a ser respeitadas, depois consideradas, depois admiradas, até que se tornaram uma referência. Mas tudo isso partiu do momento que elas tiveram a coragem de colocar em público uma ideia, né, uma inspiração. E no meio onde elas viviam, seja no meio da medicina, do esporte, da política, da religião, elas se tornaram o que se tornaram passando por essas fases. Eu fui analisando isso, analisando, pregando, palestrando sobre isso, até que um dia chegou a hora de transformar isso numa linguagem literária. Deu muito trabalho, porque eu não sou bom para escrever, nem gosto mesmo de digitar. Então eu escrevi à mão e minhas filhas, né, elas digitavam isso, corrigindo já, e até que eu tinha o livro todo escrito, e graças a Deus a Planeta, ela acreditou no projeto e editou o livro, e realmente o livro hoje é uma beleza. São 5 fases, em cada uma dessas fases nós desenvolvemos 5 qualidades, e Deus coloca em nossas mãos 5 ferramentas. Então são 5, 5, 5, são 15 tópicos que eu trabalho neles, e a pessoa, independentemente do segmento dela, da idade dela, ela vai se ver em um desses 5 pontos, né, ou 5 qualidades, ou 5 ferramentas. E é muito dinâmico, porque mesmo quando você chega na quinta fase, quinta qualidade, quinta ferramenta, se você tiver uma outra grande, boa ideia, você volta para a primeira de novo, porque é um ciclo que vai começar de novo na sua vida. Então é um livro muito dinâmico, muito bom. Sou suspeito de falar porque foi eu que escrevi, mas as pessoas que estão lendo, elas estão amando. Então isso para mim é importante, mas o mais importante não é ele ser mais vendido ou bem vendido, mas o importante é quem adquire e faz a experiência com o livro vai se detectar em alguma fase daquelas que eu nomeio, e vai poder chegar onde eu penso ser o ideal, que é a pessoa se tornar uma referência no meio dela. Existem referências no crime, uma referência ruim. Existem referência no humor, no esporte, na religião. Então, nós sempre seremos referência. Nós temos que optar entre o bem e o mal. E nós sabemos o que é o bem e sabemos o que é o mal. Então, o livro também fala muito disso. E para finalizar, conta pra gente como é o privilégio de ter ido 40 vezes à Terra Santa. Até hoje eu me pergunto, né, por que que Deus me levou tantas vezes lá e por que que eu não perdi o interesse, o sabor, né, o gosto de ir à Terra Santa.
Eu entendi que, como eu não tive a oportunidade de fazer uma faculdade de teologia, que era o que eu mais gostaria de ter feito, ou filosofia, eh, mas eu me tornei um homem estudioso da Bíblia, né, por opção, por batismo no Espírito Santo. Eu acredito que Deus tem um propósito na minha vida. Eu ainda me considero ainda novo, né? Acredito que a vida do pregador, se ele não morrer, é uma vida longa, né? E eu pretendo cada vez mais servir a igreja pregando, né? Mais do que cantando, pregando. E ir à Terra Santa tantas vezes me deu uma faculdade, na verdade, né? Se nós formos transformar isso em horas, os períodos que eu estive lá, então são 40 vezes 12, né, que são os 12 dias. Se fizermos isso vezes horas, nós vamos chegar próximo de 10.000 horas. Existe uma teoria que qualquer coisa que você faça 10.000 horas, você se torna especialista naquilo. Eu estou quase atingindo essas 10.000 horas, né, de Terra Santa. Me considero hoje uma pessoa que tem muito a partilhar, né, muitas informações que você só tem acesso quando você está lá, conversando com guias locais, com arqueólogos, antropólogos, historiadores, biblistas, documentos, né, noção de geografia, topografia, eh, culinária, costumes, né, expressões. Então, tudo isso, a Bíblia, na leitura da Bíblia você não consegue ter, mas quando você lê a Bíblia aqui e visita a Terra Santa, você completa o raciocínio. Então, esse ir e vir à Terra Santa me fez ter um interesse um pouco mais aprofundado naquilo que eu estou lendo na Bíblia. Então, hoje eu me sinto uma pessoa preparada para pregar, né? Me sinto uma pessoa preparada para servir, né? Então, entendo um pouco da cronologia da Bíblia, né? Nem todos os livros estão em ordem cronológica correta. Às vezes você está lendo um livro aqui e o outro livro lá atrás, ele na verdade aconteceu depois. Então, você vai montando esse quebra-cabeça na sua mente e isso vai te dando uma visão maior, né, daquilo que a gente tem que ter. E vai entendendo melhor o contexto da época e contextualizando melhor nos dias de hoje. Dunga, muito obrigada. Vou te passar o microfone e pedir para você deixar uma mensagem para a Paróquia São Judas Tadeu no Rocha. Eu quero agradecer primeiro, porque Rio de Janeiro, para mim, é um estado e também uma cidade que precisa ser evangelizada, porque se trata de um povo muito lindo mesmo, né? Eu tenho paixão por vocês. E eu quero deixar uma mensagem. A mensagem nem é muito minha, não, é de um grande amigo meu chamado Astromar Miranda. Ele tem uma frase que diz assim, que a felicidade não é o lugar onde se chega, e sim a forma como se vai. Então, vá feliz, vá fazendo a coisa correta e vá acumulando felicidade. Quando você estiver bem velhinho, você vai olhar para trás e fazer uma leitura boa da tua vida. Eu espero envelhecer ao lado dos meus amigos para poder fazer essa leitura. Grande abraço, Deus abençoe.